Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e sou um dos hosts do programa. E hoje o assunto vai ser ótimo. Vamos falar sobre saúde. E temos aqui um profissional da área, Dr. Laércio Raposo. Tudo certo? Tudo Seja bem? muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Poderia se apresentar ao nosso público, por favor? Meu nome é Laércio Raposo, eu sou médico endocrinologista, estou formado há 16 anos, me formei no Rio de Janeiro, me especializei lá também, e desde então, nos últimos anos, eu tenho me dedicado principalmente ali ao atendimento de pacientes diabéticos, de perda de peso, da parte metabólica, vamos dizer assim. Doutor, vamos lá. Como empreender hoje na área da saúde? Quais os principais desafios? Olha, desafios são muitos, né? Não sei se só na área da saúde, É mas, verdade. mas a questão é que quando você fala de empreender, eu sou um empreendedor muito jovem, porque eu comecei isso tudo em 2024, no ano passado. E a primeira coisa, quando você vai tentar empreender, você começa a estudar sobre as coisas, começa a ler, começa a procurar mentorias, e muitas ajudaram muito, outras nem tanto. Mas o que quase todas elas apresentam para você é um mundo que, não, você faz isso aqui como se fosse uma receita de bolo e vai dar tudo certo, e daqui a um ano já está tudo estabilizado, e eu comecei a ver que não é assim, que a coisa é bem difícil. É bem mais complicado do que parece. Exato, todo dia você tem que aprender uma coisa nova. Na faculdade de medicina você não tem nenhuma noção sobre isso, você só estuda a parte técnica, e quando você vai empreender, a parte técnica é só uma parte, você precisa entender sobre contabilidade, parte tributária, parte de precificação, enfim, tem que Como, entender o público também, né? Não como atrair esses clientes, isso, pacientes. porque cliente, paciente, a gente também não. Muitos médicos ainda têm essa visão deles quererem vender aquilo que eles aprenderam, que eles acham importante. Só que será que é isso que o paciente está precisando? Será que é isso que o público está buscando? Então você tem que entender essa parte também. Isso tudo vai longe, é bem difícil. Então já imaginava que não ia ser fácil, que ia ser difícil, mas com o tempo eu fui vendo, eu não imaginava que ia ser tão difícil. É desafiador. Exato. Endocrinologista, atua em quais áreas? Para o público que hoje está nos ouvindo, nos assistindo, o que é um endocrinologista? O Qual área ele trabalha e pode ajudar como um todo? endocrinologia, o nome vem de sistema endócrino, vem de hormônios, né? Então, em tese, primariamente o endocrinologista cuida da doença das glândulas, dos hormônios, né? Das glândulas que produzem os hormônios. Só que o corpo ele é muito integrado, então com o tempo, e isso foi se agregando um monte de outras coisas. Hoje, se nós formos ver o endocrinologista, de doenças hormonais, ele trata hormônio da tireoide, trata o diabetes, que não é uma doença só hormonal, mas tem a ver um pouco com a insulina, que é o hormônio do pâncreas, mas é uma doença muito mais ampla. Trata a perda de peso, que tem a ver um pouco com hormônios, mas não só com isso. Essas são, vamos dizer assim, as três principais áreas. Só que tem várias outras, saúde óssea, por exemplo, que trata a parte de osteoporose, outras doenças que são mais raras, né, de glândulas adrenais, por exemplo. Muita gente talvez nem conheça essas coisas, mas existem doenças hormonais bem mais raras. No cérebro, a gente tem uma glândula chamada hipófise, que produz vários hormônios, que pode dar vários impactos no corpo. Então, assim, para ficar simples para o público, as principais doenças que o endocrinologista trata é distúrbio da tireoide, obesidade, diabetes. A parte óssea também não é tão incomum, né? Principalmente a população vai ficando mais idosa, problema de osteoporose, por exemplo. E as outras doenças já são coisas mais raras, né? Então, acho que existem. Doutor Laércio, e hoje o seu público, a idade média hoje desses seus pacientes que acabam lhe procurando, é sexo feminino, masculino, tem essa
Ou está no geral? Tem uma margem dos 40 aos 60? É um público masculino? É um público feminino? Tem. Hoje, a área que o senhor atua assim, com mais frequência? Tem, olha, em relação a masculino e feminino, acho que tem dos dois. Uhum. É, como eu trabalho muito com diabetes, perda de peso, principalmente a parte do diabetes tipo 2 é um público um pouquinho mais velho. Não muito velho, né? Porque a população está cada vez mais Está vivendo cada vez vivendo mais. mal, ganhando peso, e aí vai aparecendo o diabetes tipo 2, que é o mais comum, mas vamos botar ali a faixa etária do diabetes tipo 2 a partir dos 35 anos, mais ou menos, a maioria. E quando a gente fala de perda de peso, aí pega um público um pouquinho mais novo também. Mas, em média, a gente pode colocar ali que a partir dos 30 anos é o público, vamos dizer assim. Doutor, eu vejo hoje uma mudança, né? Na verdade, eu acho que já vem de uns 10 anos, né? Do perfil do corpo hoje do brasileiro, né? Que é buscar aquele perfil da pessoa mais treinada, do atleta, né? Como identificar até onde isso é saudável e até que ponto isso deixa de ser saudável, né? Que é a Uhum. busca do corpo perfeito, porque às vezes essas pessoas elas acabam, esses pacientes, né, acabam se olhando no espelho e não se veem, né? Acabam vendo outras pessoas. Qual o desafio? Porque o doutor ele consegue atuar ah, identificando algum tipo na genética ou essas mesmas situações que acabou de relatar, mas tem a parte também psicológica. Como Uhum. ajudar essas pessoas que já têm um corpo saudável, mas que buscam uma autovalidação na sociedade? Eu acredito que hoje seja um tema que o senhor deve abordar bastante nas suas consultorias, nos seus atendimentos. Como Sim. olhar para uma pessoa que tem um corpo ótimo e busca uma performance a nível de atleta. O que que acontece? Tudo que a gente tem que olhar são os extremos, né? Porque se a gente olhar aí a maioria da população, a maioria não está buscando performance de atleta. A maioria, na verdade, está comendo cada vez pior, está cada vez fazendo menos atividade física, e por isso que vem aumentando a incidência aí de obesidade, de doenças crônicas, hipertensão, diabetes e por aí vai. Agora, isso tem gerado também, isso que você acabou de citar, um impacto psicológico. Então, as pessoas começaram a ter ali uma distorção da imagem corporal. E muitas das vezes elas começam a ver que o estilo de vida que elas estão levando não está levando ao corpo que elas desejam. E aí procuram buscar hábitos mais saudáveis. Isso é um movimento até recente que as pessoas vêm buscando. O problema é quando isso vai para o outro extremo, né? Que você começa a deixar o hábito saudável para começar a pensar naquilo puramente estético. E quando você tem um transtorno de imagem corporal, você começa a achar que está sempre precisando melhorar alguma coisa, aí vem às vezes excesso de procedimento estético, quem tem acesso a isso, e excesso de uso de hormônios, por exemplo. Então, tu tem que buscar o equilíbrio, né? E essa parte psicológica ela é fundamental, né? Porque se você não tiver o equilíbrio psicológico, dificilmente qualquer tratamento dá certo, que a pessoa tende a burlar aquilo, né? Doutor Laércio, e os hormônios? Hoje a gente vê uma parte da sociedade numa discriminação absurda, né? Até porque muitas são utilizados de uma forma discriminatória, produtos até de origens desconhecidas, né? Mas como identificar que uma pessoa ela precisa, né? O paciente ele precisa de hormônio. É uma questão em que ele tem problemas para dormir, problemas na autoestima, problemas na parte de pensar, trabalhar, enfim. Como chega esse cliente para o doutor? Porque eu acredito que deve chegar lá e, poxa, doutor, eu olhei, fiz umas pesquisas aqui e aí chegou uma mensagem para mim que eu deveria fazer uso de hormônio porque eu vou melhorar tanto a minha qualidade de vida, vou ter mais força, vou ter mais energia.
o que está distorcido na sociedade, nas redes sociais, e o que realmente é realidade, como orientar, né, para não ter um uso discriminado, para não ter acesso a esses produtos que realmente não são validados pela Anvisa. O que que acontece? O hormônio no nosso corpo, ele é uma coisa integrada. Ele faz parte de todo um sistema. Então, a gente não pode pensar na deficiência hormonal uma coisa isolada. O que vem acontecendo é que o estilo de vida moderno, cada vez mais, vem impactando toda a parte metabólica do corpo. Isso, claro, vai impactar nos hormônios. E, em alguns casos, a pessoa vai precisar fazer uma reposição, precisar fazer uma regulação, vamos dizer assim, dessa parte hormonal. Só que isso não resolve tudo, porque se não corrigir o problema lá metabólico, o problema que está levando aquilo, muitas das vezes, aquilo vai ficar um processo crônico e o uso indiscriminado de hormônio também tem efeito colateral, né? Principalmente usar em doses excessivas, porque tudo é a questão do equilíbrio. Então, quando você usa o hormônio no sentido da melhorar a tua saúde, Performance. melhorar a tua parte metabólica, isso é uma coisa, precisa de uma reposição hormonal. Agora, quando a gente fala de performance, de excesso, ou seja, de vamos usar o hormônio ou por questão estética, porque eu quero melhorar meu desempenho esportivo, eu quero ficar mais musculoso, você tem o outro lado, né? Porque aí você está dando para o teu corpo uma coisa que muitas das vezes ele está acima daquilo que é fisiológico, vamos dizer assim, isso vai ter efeitos colaterais mais cedo ou mais tarde. Então, tudo é buscar o equilíbrio. O importante é que qualquer pessoa que perceba que tem algum desequilíbrio hormonal ou suspeite disso, que procure sempre uma avaliação médica, que faça isso de forma Fazer acompanhada, os exames, né, vai doutor? precisar fazer os exames, não ficar usando isso como tem acontecido com muitos, né, usando isso de forma indiscriminada, porque às vezes o resultado que ele quer até vem. Eu quero usar anabolizante porque eu quero aumentar meus músculos, quero ficar musculoso. Até vem. Só que isso está causando outros problemas que ele não está vendo. É de uma forma alugada. Ele vem da mesma forma com que vem, depois que deixa de utilizar, ele logo É, perde o efeito. perde, é claro, quando você está... E é mais do que isso, né? Porque se tu está usando dose excessiva de hormônio, falando especificamente, por exemplo, dos anabolizantes, está Aham. usando uma dose excessiva de hormônio, você está dando um sinal para o teu corpo que ele não precisa produzir mais. Então, quando você para de usar, o teu corpo ainda não Não detectou entendeu. aquilo e você já prejudicou a produção hormonal dele. Então, você desregula todo o sistema o dia que para. E também, se você não parar muitas das vezes de usar aquelas doses excessivas, você vai tendo efeitos colaterais, porque, para dar exemplos, por exemplo, hoje em dia não é baixa a incidência de pessoas jovens infartando por excesso de anabolizante, que os hormônios masculinos, quando em excesso, eles podem aumentar, vamos dizer assim, a incidência de formação de coágulos de sangue. Isso pode ocorrer em vários vasos do corpo, pode dar trombose, como algumas pessoas conhecem, mas pode dar também infarto, porque quando o coágulo se instala ali na artéria do coração, ou AVC, se for para uma artéria do cérebro, pode dar problemas bem graves, entendeu? Então, tudo é o equilíbrio. O ideal é usar qualquer substância, principalmente hormonal, sempre com orientação médica, sempre com acompanhamento, porque vai precisar de ajuste de dose, monitorar efeito colateral. Tudo é a questão de buscar esse equilíbrio, né? Que às vezes é difícil, porque a pessoa, muitas das vezes, ela não está interessada em só a tua parte fisiológica, ela Só quer na parte da o saúde. resultado. Uhum. E isso tem um custo, o resultado acelerado, porque você pode ter resultado sem fazer essas coisas, né? Só que E, isso é mais custoso. e hoje, doutor, assim, dá para ter grandes resultados cuidando da alimentação, da saúde, do sono. Dá para Uhum. introduzir essa técnica, né, de Sim. passar para o paciente ou para o cliente, né, um determinado horário para dormir, um determinado a questão alimentar, a própria questão, da saúde, do condicionamento físico, praticar atividades esportivas,
primeiro vai nessa linha e aí, em último caso, identificando alguma falta de porque tem pessoas que têm dificuldade de produzirem hormônios, né, tem Uhum. essa dificuldade, não necessariamente só anabolizante, né, doutor, eu acredito que tenha medicamentos manipulados, tem outra forma de buscar também esse up, né, para que a gente fique um pouquinho mais energizado, né. Sim, isso que você acabou de falar, seria o mundo ideal, né. Vamos pegar o paciente ali, vamos dizer para ele o horário que ele tem que dormir, o que que ele tem que comer, quando que ele tem que fazer atividade física, seria uma maravilha. Mas a gente sabe que não, O dia a dia de no dia a hoje dia isso não é tão fácil. As pessoas têm a vida corrida, não é fácil você dormir na hora que você quer, muitas das vezes não é fácil você comer o que você quer, na hora que você quer, fazer atividade física com a frequência que quer. Então isso tem que ser um processo progressivo. Às vezes é difícil convencer a pessoa, convencer o paciente, porque há muitas resistências, então você tem que ir fazendo uma coisa de cada vez. E quando você encontra uma desregulação hormonal, por exemplo, uma deficiência, muitas das vezes a reposição ajuda ele. A reposição de testosterona, por exemplo, muitas das vezes ele está com a testosterona baixa por causa desses maus hábitos que se acumularam, não é de hoje, é de anos. E isso está gerando sintomas, né? Está deixando ele mais cansado, está deixando ele com a libido diminuída. Muitas das vezes você faz uma reposição, você dá uma melhorada até no ânimo daquela pessoa para tomar essas medidas. Agora, tudo isso tem que ser acompanhado, é e claro. também, serve também para as mulheres? A mesma situação serve para a mulher? Serve. Existe uma polêmica falando de testosterona especificamente quando fala das mulheres, porque, claro, as mulheres têm um nível de testosterona muito menor. Se elas usarem o nível masculino, ela vai começar a ter muito mais efeitos Os colaterais. colaterais podem Uhum. se agravarem ainda mais. Sim. Então, a indicação de reposição de testosterona na mulher, ela é um pouco diferente. Nem sempre ela é baseada só no exame de laboratório, porque a maioria desses exames eles não tem uma sensibilidade boa para a dosagem das mulheres, então tem que avaliar muito os sintomas, o que está dando de repercussão nela. Muitas das vezes você pode fazer um teste, por exemplo, tem mulheres que reclamam de cansaço, falta de libido, aí você passa um pouquinho de testosterona, ver se ela vai melhorar, se vai responder, porque se não estiver respondendo também, às vezes não é nem indicado continuar, se não está tendo nenhum benefício. E fora as outras avaliações, né, hormônios da tireoide, enfim. Quando a gente fala de hormônio, a gente está falando muito da testosterona, mas o corpo produz vários, né? E cada vez mais se descobrem outras substâncias com o efeito hormonal. Hoje fala-se muito da vitamina D, por exemplo. A vitamina D ela é chamada de vitamina, hoje já se sabe que daqui a pouco vão trocar o nome dela, que ela não é uma vitamina. Na verdade, ela tem uma função hormonal. E tem vários estudos descobrindo várias coisas sobre ela. Então é tudo muito integrado. É, doutor, é assunto aqui para a gente tratar, né? Porque saúde é um assunto bem. Uhum. As pessoas querem, buscam hoje, né, ter saúde, mas o tempo, dia a dia, corrido, a profissão, cuidar de filhos e estudar não é tão simples assim, né? E aí procurar hoje. No caso, o doutor aqui, ele atende, tem um lugar físico para atender esses pacientes, mas também trabalha como um infoprodutor, cria conteúdos na internet e faz essa venda. Porque no dia a dia, hoje, tirar 1, 2 horas, até mesmo para ir numa consulta, às vezes a pessoa fica postergando, né, prolongando. E algo que seria uma atitude mais uma tomar decisão ou até mesmo fazer alguns exames mais simples acabam acarretando em situações que vão deixando a gente um pouquinho mais desanimado e vai piorando a nossa performance, né. O que que o doutor hoje está fazendo nessa área digital para ajudar esses pacientes? Que tipo de produto hoje o doutor está trabalhando nas redes sociais? Então, olha, até para explicar isso rapidamente, até dizer de onde surgiu isso. Por quê? Eh, Como eu falei, eu venho desde que eu me formei, trabalho muito com diabético, mas já trabalhei em muitos hospitais e muitas das vezes o que que a gente percebia? Muito paciente diabético no hospital, às vezes com complicações do próprio diabetes, né, infarto, AVC, problemas renais, mas às vezes ele internava por outra coisa, ele sofria um acidente na rua, por exemplo, mas era diabético também, e aí ia no hospital, fazia exame e o diabetes estava quase sempre descontrolado. E aí você procura entender por que
que isso estava ocorrendo? Será que esse paciente não vai ao médico? E não era isso. Ele até tinha o médico dele, ia nas consultas dele, mas era tudo muito focado no quê? Na parte de vai lá no médico, olha o exame, passa o remédio, e aí controla por um tempo, e com o tempo aquilo ali volta a descontrolar. E isso vai gerando um círculo vicioso, porque não se ataca principalmente o que está causando isso. Quando a gente fala de diabetes, tem vários tipos, né? Tem o diabetes tipo 1, que é uma doença bem diferente, mas o diabetes tipo 2 é o mais comum. E está muito relacionado aos hábitos diários, muito relacionado à alimentação. Então, como eu falei, eu hoje montei uma clínica voltada principalmente para tratamento de diabético, perda de peso, essa parte metabólica, um atendimento presencial, que a gente faz uma coisa ali mais integrada, procura botar nutricionista, botar personal para ajudar a orientar a atividade Tem física. uma equipe, então. O doutor não atua Isso. sozinho. Exato. Na parte só. Exato. Que o objetivo é o quê? É pegar o paciente e tratar ele de uma forma integral para melhorar esses resultados, e não só ficar dando remédio para ele e ele nunca resolve aquela questão. Só que a gente sabe que um tratamento integrado desse envolve um monte de coisa, envolve custos, muitas das vezes precisa muita coisa ser presencial, nem todo mundo vai conseguir ter acesso. Então, o que eu resolvi fazer? Quando surgiu, até porque hoje em dia isso é uma coisa recente, a parte digital, eu acho que para o futuro isso só vai crescer, eu resolvi montar pequenos produtos digitais, tratando de pequenos assuntos, um pouquinho mais abrangentes, outro menos, tratando coisas pontuais, de custo acessível, para que o próprio paciente possa ter conhecimento, isso possa ajudar ele na administração do próprio tratamento dele. Que hoje em dia a gente sabe que muita gente tem dificuldade de acesso a consultas médicas, quando tenta fazer uma consulta, demora a conseguir, e então, e muitas das vezes ela não tem essa orientação de pequenas coisas. Então, o que eu fiz Como hoje... funciona esses produtos aí do doutor? Então, o que eu fiz hoje, alguns são e-books, né? São livros eletrônicos tratando de coisas específicas, por exemplo, controle de ansiedade, como agir em emergências, no caso do diabético, principalmente, temas ali relacionados à alimentação. Para ajudar a emagrecer. Para ajudar a emagrecer, para ajudar a controlar melhor ali a parte metabólica, a parte glicêmica. Tem outros que são mais abrangentes, por exemplo, o maior que eu tenho é o que chama GlucoWhey, que é um curso mesmo completo, com videoaulas, são mais de 30 videoaulas, aí ele é bem mais abrangente, bem mais completo, entendeu? Então, e tem os outros mais simples, que a ideia é dar conhecimento. Na rede social hoje, né? A rede social hoje é o caminho com a melhor performance para atingir o maior número de pessoas, né? E aí, consequentemente, o doutor, obviamente, vai ajudar muito, né? Muitos outros pacientes, né? Mas nem tudo vai por ali, né, doutor? Tem que talvez deixar claro que são pequenas ajudas, mas que talvez em algum determinado período ou é obrigado a procurar um profissional. Claro. Porque eu vejo hoje muita loucura na rede social, as pessoas vendendo a ideia de emagreça 20 quilos em 30 dias. Né? Eu acredito que não seja o tema do doutor hoje, né? Seja algo mais voltado para auxiliar mesmo, né? Com tratamento gradativo, aos poucos, e não vendendo a ideia de que num prazo curtíssimo ele vai conseguir, né? Porque a pessoa, quando está obesa, ela já está numa sensibilidade um pouco maior, né? A sociedade já está ali, ela está ficando um pouco de lado, já fica um pouco desmotivada. Eu acredito que seja um público onde tem que ter um trabalho não só voltado na área da saúde, mas principalmente na parte intelectual, na parte de pensamento mesmo, para que ela não vá para uma linha de uma depressão e as coisas acabam não dando certo. Aí você tocou num ponto importante, que são duas coisas diferentes. Emagreça em 30 dias, isso é possível? Agora, o que vai acontecer depois dos 30 dias? Então, é importante que essa pessoa entenda que, mesmo que ela entre num programa que vai emagrecer em 30 dias, aquilo não é uma solução definitiva. Aquilo pode dar uma ajuda inicial para ela ver como tomar determinadas medidas. Agora, ela sempre vai precisar de um acompanhamento
principalmente se for diabético, se tiver outras doenças importantes. Agora, a obesidade hoje é considerada uma doença também, até porque ela envolve vários fatores, não só psicológicos, fatores comportamentais. Eh, então, eh, o que é importante, esses produtos digitais pontuais que eu monto, muitos tratam de coisas específicas. Por exemplo, controle a ansiedade. Ok, mas ele controla, são orientações ali, vai falar sobre técnicas de controle de ansiedade, alguns suplementos que podem ajudar, alimentos que podem ajudar. Agora, só controlar a ansiedade não vai resolver todo o conjunto dele. É, por isso que é importante que ele tenha esse acompanhamento. A gente sabe que alguns têm dificuldade de conseguir isso de forma assim integrada, é o que eu procuro fazer lá na clínica, mas esse é que é o ponto importante. Hoje na internet tem muita desinformação também, né? Sim, Então tem que sim. tomar muito cuidado com o que você está vendo Uhum. ali. Então, hoje em dia as pessoas já estão meio escaldadas disso, por isso que às vezes é difícil você apresentar um determinado produto, a pessoa sempre fica desconfiada, até porque às vezes já entrou em outro, já comprou outros produtos que prometiam uma coisa e quando eles foram ver não era nada daquilo. Eh, mas o que é importante ali? A pessoa tem que ter essa visão que esses pequenos produtinhos que eu crio são para problemas ali pontuais. Talvez ali a maior dificuldade que ela tem, por exemplo, a pessoa tem dificuldade para emagrecer porque come muito toda hora por ansiedade. Aquelas técnicas eles vão ajudar nessa parte. Só que o problema não é só aquele, né? Ela vai ter que Sim. ter um acompanhamento para abordar, principalmente se ela tiver doenças crônicas, que vai precisar tratar. Isso não substitui ali o acompanhamento médico dela. Assim, doutor, existe, uma forma ética e humana para vender isso na área da saúde? Uhum. Existe, porque, as pessoas, né, sempre tem um outro lado, né, a pessoa vai lá e vai criticar: "Ah, mas um médico está aqui, um doutor, e está vendendo aqui, um produto, isso é ético, isso é humano?". Como lidar com isso? Eu acredito que o senhor já possa ter passado por isso na rede social. Como o doutor hoje lidar com essa situação? Olha, na verdade, o que que acontece? O nosso objetivo é sempre fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Agora, é claro que isso tudo tem um custo. Todo mundo precisa sobreviver, precisa, se vai produzir alguma coisa, Gerar recurso, né, ela doutor? precisa gerar recursos para que isso continue sendo produzido. E até uma forma, né, de Uhum. ajudar mais Uhum. pessoas, né, É, tendo mais sim, recurso para poder. é a mesma coisa. Você vai numa consulta médica, existe o sistema público de saúde, mas o sistema público de saúde ele é financiado por alguma coisa, não é gratuito para ele ter o profissional ali. E a mesma coisa na saúde privada, na questão de plano de saúde. Então, quando fala disso, existe aquelas pessoas que ainda têm um pouco aquela mentalidade, vamos dizer assim, vitimista, de eu preciso de alguma coisa, tem que ser de graça. Só que não existe nada de graça, porque Sim, tudo tem um custo para ser produzido. Isso não estou falando só da área médica, pô. Se você precisa se alimentar, por exemplo, você vai ter que comprar comida. Você precisa abastecer o carro, você vai precisar. Por quê? Porque para ser produzido aquilo ali teve um custo. e o que o doutor faz, né, é dar uma acessibilidade até para essas pessoas que não têm, uma Sim, condição financeira de ter uma equipe, né. Porque hoje, ter um médico, sei lá, a cada 10 ou 15 ou até mesmo uma vez no mês, nutricionista, talvez uma pessoa para trabalhar na parte fisiológica, também entra na parte mental, né, sim. principalmente para uma pessoa obesa, que ela está com um pouco de distúrbio, como o doutor mesmo mencionou aqui, é uma forma humanizada de ajudar mais pessoas, né. Então, assim, existe uma distorção quando as pessoas falam: "Ah, mas é da área da saúde, então não deveria, vender", mas, como assim? Se eu estou ajudando, né, todo, empresário, empreendedor, ele tem que ter essa missão e esse propósito de que se eu consigo gerar recurso, consigo ajudar mais pessoas, obviamente eu vou também estar me ajudando, né, doutor? Na verdade, a questão vender, as pessoas às vezes pensam muito naquilo. Lado comercial. Só quer ganhar dinheiro. Não é isso. É uma troca. Você a gente produzir alguma coisa para ajudar essa pessoa, agora a gente precisa do recurso para continuar produzindo aquilo, senão aquilo fica inviável. Imagina se
Como é que você vai continuar produzindo, continuar trabalhando se você não tem um retorno daquilo? Vai acabar tendo que procurar outra coisa. É verdade, né, doutor? Lá na clínica, por exemplo, quando você falou do atendimento integrado, é o que eu procurei fazer lá. Procura fazer atendimento médico, acompanhamento nutricional, ter um personal para orientar a atividade física, não é só para o marombeiro que está na academia, às vezes a pessoa idosa precisa ali do mínimo de exercício, procura botar essa orientação também, fazer avaliações funcionais ali, tudo isso envolve um custo. A gente, procura tentar deixar esse custo mais acessível possível, mas quando começa a envolver um monte de coisa, fica É que inviável, o custo vai aumentando. sim, é que as pessoas vão muito, algumas pessoas vão muito ao extremo, né, doutor? Sim, Tem que ter um equilíbrio, né? Cada um tem a sua possibilidade financeira sim. de ter. Acredito eu que as pessoas elas buscam, né, o melhor profissional dentro das suas condições. É, E é o que o doutor faz, né? e é Também. justamente por isso, porque nem todo mundo vai conseguir custear, por mais que você melhore o custo, um tratamento completo como esse. Mas você criar um produto digital ali, falando para ele sobre alimentação, ensinando sobre os alimentos, a composição dele, uma coisa que seja acessível ali, é, poxa, isso aí pode ajudar alguém. Entendeu? É, pessoal, é, estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio, né? Segue a gente aqui, né? Comente, né? Deixa aqui a sua mensagem. O doutor também vai estar ali passando algumas informações sobre esse tema, saúde, alimentação, questão de sono, né, doutor? Sim. Doutor, estamos chegando ao fim. Deixa a sua última mensagem para nós, onde a gente pode encontrar nas redes sociais, os e-books que o senhor tem para oferecer, onde Uhum. fica a clínica. Então, olha, se eu for deixar uma última mensagem para vocês, posso dizer, eh, sempre que vocês forem cuidar de qualquer área da saúde, procura sempre entender as causas daquele problema e não ficar só achando que existe uma solução mágica, seja com remédio, seja com qualquer outra coisa. É o que eu procuro fazer lá na clínica. Hoje a clínica onde eu atendo, ela fica no centro de Florianópolis, ali no CEISA Center. Vocês podem encontrar ela pela rede social da clínica, que o nome é Glucocenter, gluco de glicose em inglês, center, é só tudo junto. É só digitar que vocês vão encontrar ali. Em relação aos produtos digitais, fica no meu perfil pessoal, que é o drlaercioraposo.diabetes. É só procurar ali, na bio ali, tem um linkzinho que clica. Tem uns vídeos falando sobre eles também, se quiserem conhecer melhor, enfim. É só seguir ali que vocês podem encontrar tudo. Vai ficar aqui também na tarjetinha aqui embaixo para quem quiser procurar, doutor. Doutor Laércio, quero lhe agradecer, né? Para quem, né, quer uma saúde um pouquinho mais organizada, alimentação, questão de sono, procure um profissional certificado, procure fazer os seus exames. Não use hormônio a qualquer custo para chegar no resultado a qualquer preço, né, doutor? Porque isso Verdade. lá na frente vai chegar a conta e a conta é pesada, né? Sim. Então, estamos chegando ao fim de mais um Top Master Convida. Até breve.